Deputados aprovam em plenário diversos projetos nas áreas de economia e saúde. Comissão solicita ao governo do estado mais recursos para a contratação de pessoal nas unidades hospitalares. E presidente do parlamento concede entrevista e faz balanço do ano legislativo. O Redação TVA desta quinta-feira, 17 de dezembro, já está no ar. Boa noite. Na última semana de atividades legislativas, os deputados aprovaram em plenário diversos projetos de lei. Entre eles, o que regulamenta, aprimora e concede benefícios fiscais e o que abre caminho para aumento de capital da Celesc. Na última sessão do ano, os deputados aprovaram um projeto de decreto legislativo em que os parlamentares autorizam os representantes do Estado no Conselho Administrativo da Celesc a votarem a favor da alteração do Estatuto Social da empresa para permitir o aumento do capital da companhia de 1 bilhão e 340 milhões de reais para 2 bilhões e 600 milhões. O objetivo é dar condições para que a Celesc invista em novos empreendimentos de geração de energia. Com a alteração do estatuto, a subscrição e a integralização do capital também sobem. E o servidor que faz parte do conselho é liberado do ponto para se dedicar à função. Esse projeto permite justamente a Celesc poder fazer investimento na sua capitalização, ou seja, integralizar capital. É a oportunidade que a Celesc tem de, com o lucro da companhia, poder reinvestir na companhia. Hoje ela tem um limite onde ela pode investir os seus recursos. E esse limite está se esgotando, ela já está atingindo o teto da sua integralização de capital. Também foi aprovado um projeto de autoria do Poder Executivo que altera pontos de 9 leis de natureza tributária. A matéria trata principalmente da regulamentação ou aprimoramento de benefícios fiscais concedidos em Santa Catarina. Entre eles, os incentivos destinados a bens ou mercadorias vindos de países do Mercosul, com entrada no Brasil via terrestre pelo Porto Seco de Dionísio Cerqueira, no extremo oeste. O projeto determina que as condições impostas pela lei para uso do Porto Seco sejam flexibilizadas para evitar a migração das operações para outros estados, o que provocaria perda de arrecadação para os cofres catarinenses. O projeto também adota medidas para coibir a sonegação fiscal, propondo, por exemplo, a inibição de práticas que mascaram o preço real do serviço de telecomunicações com este fim. A proposta inclui ainda medidas para endurecer o comércio irregular de combustíveis, proibindo a instalação pelo prazo de 5 anos de um posto no mesmo local em que foram detectadas irregularidades. A matéria também isenta de ICMS o medicamento Zolgensma, que custa R$ 2.800.000 a dose e é destinado aos pacientes com AMI, a atrofia muscular espinhal. A deputada Paulinha conseguiu a aprovação de um projeto que regulamenta a parceria entre o governo do estado e consórcios intermunicipais para a gestão associada de serviços públicos. Hoje, o estado ele é obrigado a depositar um recurso e o município contratar alguém para executar o serviço. A partir dessa lei, a parceria pode estabelecer uma contrapartida dos municípios por meio de obras ou serviços executados pela própria municipalidade, o que na prática significa fazer mais serviço de manutenção de rodovia, por exemplo, com menos dinheiro. Os deputados também aprovaram projetos na área da saúde. Destaque para as propostas que combatem a pandemia de Covid-19. No ano marcado pelos impactos da pandemia do novo coronavírus, os deputados aprovaram uma série de projetos relacionados à saúde. O plenário admitiu a medida provisória que prevê o ressarcimento das diárias de leitos de UTI, direcionados para o tratamento da Covid, mas que não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. Também foi autorizada a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 100 milhões em favor do Fundo Estadual da Saúde. Outro projeto aprovado autoriza as visitas virtuais por meio de videochamadas aos pacientes com a Covid-19. O plenário aprovou novos direitos relacionados às gestantes.
Um deles faz uma adequação na legislação estadual para permitir que, além do pai, qualquer pessoa possa acompanhar o trabalho de parto. Outra proposta garante a permanência da doula nesse período. Os deputados também aprovaram a gratuidade da travessia de ferryboats e balsas para carros de passeio usados por pacientes que estão em tratamento de diálise e quimioterapia. Em abril, eu recebi uma mensagem por Facebook, numa postagem, de um cidadão que vivia a enfermidade de câncer no momento, dizia: olha, deputada, eu não aguento mais pagar a taxa para me tratar. Quando eu vou de ambulância, mas nem sempre ela está disponível, eu não pago, mas eu não aguento mais pagar essa taxa. Veja se a senhora pode fazer alguma coisa. Fizemos um estudo com a nossa assessoria, auxiliado aqui pela assessoria jurídica da casa, e construímos esse projeto de lei em abril. No dia 9 de julho desse ano, o seu Edson veio a falecer. E eu não sabia, na verdade. Quando o projeto seguiu e foi aprovado nas comissões, nós buscamos achar essa pessoa nas redes sociais para falar para ele. E aí a gente conseguiu um contato com um filho que nos falou, né, que ele já não estava mais entre nós. Mas eu quero aqui hoje agradecer ao Parlamento catarinense. Ainda na área da saúde, o plenário aprovou a proposta que proíbe que containers usados para moradia, alojamentos, celas ou escolas contenham substâncias tóxicas na sua composição. Outra proposta aprovada proíbe o uso de solventes inflamáveis na impermeabilização de móveis em residências. Agora, os projetos seguem para a sanção do governador. E a seguir, em entrevista concedida nesta manhã, o presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, faz balanço do ano legislativo. É depois do intervalo. A Comissão de Saúde aprovou o encaminhamento de ofício ao governo do estado, solicitando mais recursos para a contratação de pessoal nas unidades hospitalares. A preocupação é com o aumento do número de casos de Covid em decorrência da temporada de verão. Na reunião da Comissão de Saúde desta semana, o deputado Dr. Vicente Caro Preso propôs a elaboração de um documento a ser encaminhado ao governo do estado em nome do colegiado para buscar um regramento para as ocupações na rede hoteleira. O parlamentar participou de uma reunião ordinária do GRAC, o Grupo de Ações Coordenadas que atua também na pandemia do novo coronavírus, e manifestou preocupação com a liberação da ocupação de 100% da capacidade dos hotéis no estado. Segundo ele, não haverá fiscalização suficiente e os casos devem aumentar. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um número maior de casos infectados, tanto de mais de 60 anos, quanto a galera que talvez nem sinta nada, absolutamente nada. Mas, de qualquer jeito, esse contingente vai absorver mais os serviços, tanto ambulatorial, né, de primeira linha, quanto os de hospital, no caso, respiradores. Então, eu acho que é razoável com que haja uma reunião e se programe um repasse extra financeiro para o pessoal conseguir contratar mais funcionários e ceder mais insumos para resolver a situação. E a Assembleia Legislativa encerra o ano com balanço positivo. Em entrevista coletiva concedida nesta manhã, o presidente Júlio Garcia destacou a atuação do parlamento ao longo de 2020. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, reuniu a imprensa no Palácio Barriga Verde na manhã desta quinta-feira, dia 17 de dezembro, para fazer uma avaliação do ano no parlamento catarinense. Os órgãos de comunicação também puderam participar de forma virtual. O presidente abriu o pronunciamento lembrando das vítimas da enxurrada que atingiu o estado na madrugada, principalmente o Vale do Itajaí. Hoje começamos com uma notícia muito triste e queremos aproveitar na abertura dessa entrevista, desse balanço, para enviar as nossas condolências àqueles que perderam a vida, as famílias, no Alto Vale do Itajaí, a catástrofe acontecida no Alto Vale do Itajaí. Não temos nem ainda o número exato de mortes, tem desaparecidos, enfim.
Quero aqui aproveitar para, em nome do Poder Legislativo, expressar a nossa solidariedade. Júlio Garcia deixa a presidência em fevereiro de 2021, depois de 2 anos à frente do parlamento. Durante a entrevista, o deputado lembrou que 2020 foi um ano atípico por conta da pandemia de Covid-19, inaugurando um novo modelo de atuação da Assembleia Legislativa. No dia 20 de março, nós tivemos um dia histórico quando realizamos a nossa primeira sessão virtual. E o balanço de 20 de março até aqui é que as sessões virtuais se transformaram numa ferramenta que, na minha opinião, veio para ficar. Tanto que as mantive até a última sessão do ano, que foi no dia de ontem, e certamente, a depender da decisão do próximo presidente, essas sessões continuarão sendo mistas pela facilidade, pela produtividade. Tenho acompanhado também as sessões da Câmara Federal e os deputados se mantêm nos estados na medida em que necessitam, vão a Brasília só quando necessário. Isso, além da praticidade, ainda traz economia para o poder público. O presidente destacou o protagonismo do Poder Legislativo estadual no enfrentamento da crise. Logo no início da pandemia, nós editamos o decreto de calamidade, que foi prorrogado no dia de ontem por iniciativa da mesa diretora e aprovado por unanimidade, tanto no primeiro momento quanto na renovação, pelo plenário. Autorizamos o governo a realizar empréstimo com o BIRD. Foram diversos projetos para auxiliar o governo a combater a crise, projetos de proteção ao cidadão, às empresas, medidas de economia interna, e não nos faltou também a colaboração, mesmo nos momentos de crise, não nos faltou a colaboração com o governo do Estado. Os recursos economizados foram destinados ao governo do Estado. Nós doamos, durante o ano, para o governo do Estado, cerca de 60 milhões. E hoje autorizei a diretoria financeira para repassar, nesta data, mais 113 milhões para o governo do Estado, fruto das economias realizadas pela Assembleia Legislativa, através da direção-geral, da diretoria administrativa e de todos os colaboradores. Foi um esforço bastante grande, no sentido de que, aproveitando a pandemia, nós pudéssemos fazer adequações contratuais, enfim, tomar uma série de providências que acabaram por se transformar numa economia substanciosa. Talvez tenha sido a maior doação da Assembleia Legislativa para o governo do Estado. O presidente também destacou a atuação política do parlamento durante os 2 anos da gestão dele. Tanto em 2019 quanto em 2020, a Assembleia protagonizou todos os debates e todas as iniciativas necessárias para o enfrentamento das situações que nos apareceram. Em 2019, foram os incentivos fiscais, a falta de compreensão do governo em relação ao setor produtivo, o que, no primeiro momento, foi um embate, né? E, posteriormente, se tornou um debate e, a partir daí, a solução daí conjunta da Assembleia e do Governo do Estado. E, em 2020, nós tivemos a pandemia, como já disse, né? Que a Assembleia também aprovou diversas matérias, né, em todas as áreas, tanto na área de financiamento, crédito a juros zero, proibição do corte de energia e água, transformando determinadas atividades em atividades essenciais. A última foi a inclusão da área educacional como área essencial, o que vai permitir ao governo, e o governo já sancionou o projeto, vai permitir ao governo que gerencie a reabertura das aulas presenciais no ano de 2021. Um dos destaques de 2020 foi a produção legislativa, que aumentou em plena pandemia. Para se ter uma ideia, em 2019, foram 743 matérias aprovadas. Em 2020, mais de 900. Um aumento na produtividade ao redor de 25%. Os eventos antes e durante a pandemia também mobilizaram a comunidade.
Tivemos, nesse ano, a última audiência pública presencial, a audiência pública dos defensivos agrícolas, no mês de março, que reuniu 1.600 pessoas. Uma audiência pública histórica que certamente trouxe os seus resultados. A Assembleia conversando com a sociedade que ela representa. E tivemos também, através muitas comissões tiveram audiências e ouviram a sociedade, mas eu destaco aqui a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, reuniram ao longo do ano mais de 120 mil pessoas, presencial e telepresencialmente. Outro destaque vem sendo o projeto Alesc Sustentável, implantado na gestão do presidente. Para que esse projeto se tornasse viável, foi feita toda uma recuperação do prédio na área superior, com impermeabilização da laje, reparos, troca de encanamentos, enfim. E essa obra está praticamente pronta, né? E, fruto dessa obra, e como consequência, já planejado que foi, nós teremos captação da água da chuva, portanto, água de reuso, que vai trazer economia, né, na conta de água, e também economia de água tratada, que todos sabem é importante. E um projeto também bastante interessante, dentro do guarda-chuva do Alesc Sustentável, que é a implantação de energia fotovoltaica. A Assembleia vai produzir mais de 20% do que consome, gerando economia de energia e também economia de custos. Para o presidente Júlio Garcia, o balanço da atuação da Assembleia Legislativa nesses 2 últimos anos foi positivo. Eu diria que foi um balanço extremamente positivo. Internamente, nós tivemos, como em todo o parlamento, como é na democracia, divergências, mas em nenhum momento nós tivemos qualquer problema interno que pudesse macular a atuação da Assembleia Legislativa. Pelo contrário, houve um empenho de todos os senhores parlamentares, as comissões funcionaram extremamente bem durante todo esse período de pandemia, e a colaboração da Assembleia Legislativa ela foi realmente decisiva, né, para as ações do governo e também para a sociedade catarinense. Garcia encerrou, ressaltando a importância da harmonia no parlamento. Para se dar um exemplo de como foi harmônica a nossa convivência interna durante os anos de 2019 e 2020, nós, no dia de ontem, fechamos a mesa diretora para o dia 1º de fevereiro. Então, já temos a eleição para o próximo biênio encaminhada, sem disputa, sem nenhuma... tudo construído com bom senso, com equilíbrio, participação plural, né? Enquanto a Câmara e o Senado estão lá se debatendo e terão disputas acirradas, a disputa não é que não seja salutar, mas ela normalmente deixa sequelas, deixa feridas e divide o parlamento. Nós aqui conseguimos estabelecer essa unidade, que eu acho que é bom e traz resultados favoráveis à sociedade. Apesar de todas as turbulências do ano, vivemos um clima de harmonia total. E daqui a pouco, às 7 horas da noite, o Parlamento realiza uma sessão especial em reconhecimento aos trabalhos realizados pelas lideranças evangélicas em Santa Catarina durante a pandemia. A solenidade será transmitida ao vivo pela TVL. E a gente fica por aqui. Mais notícias você pode conferir durante a nossa programação no site ou nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.